Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Os reis da terra cobram impostos. De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. Nesta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 22 a 27, vai trazer para nós 3 pontos importantes para meditarmos ao longo desta semana, que na dinâmica do mês vocacional nos convida a olhar para a vocação familiar, para a vida do casal, para a vida matrimonial. Sabermos, irmãos e irmãs, que primeiro, Jesus está anunciando aos seus discípulos, mais uma vez, a sua paixão, morte e ressurreição. Quando ele revela que o Filho do Homem vai sofrer, que o Filho do Homem vai morrer, mas ressuscitará. E diante deste primeiro ponto, São Jerônimo nos ensina que a vida do cristão, ela é feita de tristezas e de consolos, de alegrias e de angústias, de coisas boas e de coisas que não são tão boas. São sempre 2 realidades que caminham juntas. Mas nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Nós que ficamos tristes pela morte do Senhor, nos alegramos pela sua ressurreição. O segundo ponto que a liturgia de hoje nos convida a olhar é para o diálogo dos cobradores de impostos com Pedro. Eles que perguntam a Pedro: o vosso mestre não paga o imposto? E Pedro, sabendo que era obrigatório a todo judeu pagar o imposto do templo, o imposto que era direcionado para a manutenção de todo o trabalho realizado no templo, Pedro responde que sim, que Jesus pagava. O terceiro ponto, diante desta resposta de Pedro, Jesus que pagava o imposto, vem revelar tudo aquilo que Jesus realizou no mistério da sua paixão, tudo aquilo que Jesus revela dentro do templo para cada um de nós. Jesus, quando Pedro chega em casa, pergunta: Pedro, quem os reis cobram os impostos, dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde: dos estranhos. E aí Jesus diz: logo, os filhos são livres. E aqui para nós está toda a razão de ser desta semana. Segunda semana do mês de agosto, mês vocacional, que nós olhamos para nossas casas, para as nossas famílias. Jesus veio ao mundo para nos libertar, para nos fazer livres. Livres do ódio, livres do desamor, livres da opressão, livres de tudo aquilo que oprime o ser humano, de modo especial nas famílias. Quando Jesus vai dizer: se os filhos não precisam pagar impostos, logo os filhos são livres, assim nos ensina a tradição da Igreja, que nas monarquias antigas, todo o tributo anual, ele era direcionado para a família real. Era um benefício para a família real. Jesus, diante deste evangelho e deste diálogo com Pedro, ele está revelando a cada um de nós que ele próprio é o Filho de Deus.
Ele próprio é o Filho que habita a casa do Pai, e por habitar na casa do Pai, ele está isento de pagar impostos. Irmãos, os santos padres nos dizem que todos nós cristãos somos filhos de Deus. Somos livres, livres para fazer a vontade de Deus. O mundo de hoje vai nos ensinar que a liberdade é nós fazermos o que nós quisermos. Tudo que me dá na cabeça, eu faço. Nós, homens e mulheres de fé, que recebemos a fé como herança dos nossos pais, precisamos entender que a liberdade não é fazer o que eu quero, mas é eu fazer o que eu preciso. Aí sim, eu serei livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Morrendo na cruz, ele deu a liberdade a cada um de nós. E nós, enquanto família, enquanto filhos, filhos do Pai do céu, irmãos de Jesus, nosso Salvador, e irmãos uns dos outros, vivemos nesta grande família, na família dos homens livres, dos homens que querem ser felizes, que querem se realizar, dos homens que sabem para onde estão caminhando. Mas para isso, nós também precisamos entender que Deus nos chamou a este mundo para uma missão particular. Você que é família, que é casado, que tem filhos, você que tem pais, nós precisamos entender que viver a dinâmica familiar é viver a liberdade, mas de acordo com o projeto de Deus. Santo Agostinho nos ensina: ama e faze o que queres, porque a pessoa que ama vai sempre fazer e buscar o bem da pessoa amada. O mundo diz para nós: faz o que quer, e fazendo o que eu quero, eu vivo o desamor. Deus diz: faz o que é necessário fazer, faz o que você precisa fazer e ame, porque aqui está o verdadeiro sentido da liberdade. Saber que Jesus primeiro morreu na cruz para nos salvar implica que ele pagou o preço que nós devíamos. Ele pagou o imposto devido por meio do seu sangue, e o seu sangue cancelou toda a dívida que Deus tinha e que nós tínhamos para com Deus, para que nós, entrando neste caminho da família de Deus, também abraçássemos a nossa filiação divina, a nossa liberdade, para vivermos na nossa família na terra o modelo que nós viveremos um dia na família do céu. Que Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.